arrecadação e recolhimento das contribuições da Seguridade Social. Um tema imenso nos editais de direito previdenciário. Por quê? Porque desde 1900 e nada, o examinador, e um vem copiando o outro, né? Eles olham a lei e está lá assim, na seção, arrecadação e recolhimento das contribuições. Ele vai e coloca aquilo. Mas ali dentro desse tema, tem vários e vários temas, subtemas. E aí, quando você vê o edital, você fala assim, é um tópico só. Não é. O que nós fizemos? Nós demonstramos a você que está dentro desse tema no edital, a arrecadação e recolhimento, mas nós vamos separar em subtemas, tá? E o primeiro subtema que eu vou trabalhar aqui são os prazos. Os prazos de recolhimento das contribuições previdenciárias. Eu vou trabalhar só com as contribuições previdenciárias, que estão lá na Lei 8.212, tá? Então, veja só. As contribuições previdenciárias, elas têm um destino só. Qual é? O pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Quais seriam? Aquelas que estão lá discriminadas já na Constituição das empresas, entidades equiparadas a ela, dos empregadores, né? Sobre a folha de salários e demais rendimentos, pagos ou creditados a qualquer título durante o mês pelo trabalho ou, né, as pessoas físicas que lhe prestarem serviço. Ponto. E a contribuição dos segurados. Essas são as chamadas contribuições previdenciárias. Pois bem, elas têm um prazo para elas serem recolhidas, à Receita Federal do Brasil. Quando isso não acontece, quando elas não são pagas no prazo legal, no prazo da lei, o que ocorre? Vamos ver mais tarde. Há os acréscimos legais, a imposição de multa, porque você deixou de pagar no prazo correto, e juros. Bem, para não pagar multas e juros, vamos saber os prazos. Empresas, e aí pode junto entidades equiparadas a empresas. Olha, vão recolher as contribuições até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Até o dia 20. E quais são essas contribuições? Veja, Josiane, as contribuições da própria empresa e as contribuições que elas têm o dever de reter e repassar. Vamos lá? Quais são as contribuições previdenciárias das empresas? A contribuição patronal, né? Aquela que tem 20% sobre a totalidade da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos. A contribuição do SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, que incide sobre a mesma base de cálculo. A contribuição incidente sobre a remuneração do contribuinte individual que lhe presta serviço. Essas são contribuições da própria empresa, né? Própria empresa. Mas ela também tem o dever, a obrigação de reter de determinados contribuintes a contribuição previdenciária e repassar para os cofres, né, da União por meio da Receita Federal do Brasil. Me dê exemplos de contribuições que a empresa deve reter e repassar. 1. Retém a contribuição dos empregados.
trabalhadores avulsos, no caso aqui, o órgão gestor de mão de obra, né, e o sindicato. Dos trabalhadores avulsos, dos empregados, também retém a contribuição dos contribuintes individuais que lhe prestam serviço. É uma retenção. Retém a contribuição a cooperativa de trabalho dos seus cooperados. A cooperativa de produção também retém. Então, essas contribuições são contribuições de quê? São contribuições que a empresa ou entidade equiparada a ela vai ter a obrigação de reter e repassar. Então, ela vai juntar tudo no mesmo dia, pagar até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Você lembra da contribuição substitutiva das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional? Pois é, aquelas empresas que lhe dão patrocínio, pagam pela transmissão dos espetáculos, né, para uso de símbolos e suas marcas, elas têm o dever de reter 5% dessa receita e também repassar para a União, em nome da associação desportiva. Qual é o prazo que ela tem para fazer isso? Até o dia 20. Então, a empresa, tudo que ela tem de obrigação de reter contribuições, ela vai juntar com as suas próprias e pagar até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. E quando for o dia 20, sem expediente bancário, aí vamos antecipar o pagamento. No caso de empresa, antecipa o pagamento para o dia útil imediatamente anterior à data do vencimento. Não dá para eu pagar no dia 22 se o dia 20 caiu no sábado, porque no dia 22 já vai estar incidindo multa de mora, tá? Então, sempre no dia útil imediatamente anterior. É o que alguns autores falavam, ou podem vir falar ainda nas nossas provas, que com as empresas a gente aplica o prazo antecipado. Venceu em dia não útil, antecipa o pagamento, tá? Antecipa o pagamento. Lembra do produtor rural, pessoa física, que vai, e até do segurado especial, que vai vender sua produção para empresa, cooperativa, consignatária, consumidora? Bem, essas empresas, elas também têm que reter a contribuição e repassar. Mas ela fica, nesse caso, obrigada a fornecer ao segurado especial uma cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, né, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Porque quando o segurado especial ele vende, né, ele passa a sua produção para esse tipo de empresa, ele não paga aquele 1,3 sobre a receita bruta. Ela desconta, né, já na nota de entrada e vai recolher até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Mas ela fornecendo essa cópia é muito importante, por exemplo, para comprovação da qualidade de segurado especial no período e até mesmo para a situação do seguro defeso do pescador artesanal. Uma das comprovações para ele ter direito ao seguro defeso é essa contribuição previdenciária que ele manda o pescado para essas empresas, certo? Bem, cooperativas de produção. Cooperativas de produção, os seus filiados são contribuintes individuais. A cooperativa, então, tem até o dia 20 também, né, porque é entidade equiparada à empresa, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência,
para pagar o quê? As suas próprias contribuições, né? As suas próprias contribuições e mais a que as cooperativas têm o dever de reter e repassar. Em relação aos seus filiados, contribuintes individuais, a cooperativa de produção, ela retém quantos por cento? 11, sobre o salário de contribuição do individual, né? Sobre aquela remuneração. E ela paga 20. 20 de quê? Daquela contribuição que a gente fala assim, empresa recolhe 20% sobre a remuneração do contribuinte individual. Então, a cooperativa de produção, ela vai pagar como contribuinte e vai repassar a do filiado. Já a cooperativa de trabalho, ela só tem a obrigação de reter a contribuição do filiado e repassar. Em relação ao filiado cooperado de trabalho, ela não paga, ela não é contribuinte de contribuição previdenciária. Lógico que se ela tiver empregado, né, contratado, tudo bem. Mas em relação aos seus filiados, a única obrigação que ela tem, olha só, é de reter 20% sobre o salário de contribuição, né? A remuneração auferida, aí observando o limite máximo do salário de contribuição. Em relação ao filiado, é a única coisa. Ah, mas a cooperativa de trabalho, como a gente conhece algumas, e até grandes cooperativas de trabalho médico, nesse caso, elas têm empregados, né? Contratos, outros contratos. Não, aí é diferente. Aí ela é uma empresa, uma cooperativa, entidade equiparada à empresa, e nós vamos analisar. Em relação aos seus empregados, tem a cota patronal, tem o SAT, se for o caso, até mesmo adicional da aposentadoria especial. Em relação a outros contribuintes individuais que lhe prestam serviço, ela tem que pagar os 20%. Mas em relação aos seus filiados, somente retém a contribuição deles. E retém na alíquota de 20%. Sendo a prestação de serviço para pessoa física ou jurídica, tá? 20%. Se esse dia 20 cair em dia sem expediente bancário, é o mesmo tratamento da empresa. Antecipa o pagamento para o dia anterior, o dia útil imediatamente anterior. Bom, vamos lá. Microempreendedor individual. Bem, o microempreendedor individual, ele figura na Previdência Social como contribuinte individual. Mas ele também ele pode vir a ser um empregador, né? Porque o MEI pode ter um empregado, sim, cujo salário não pode ser maior do que o piso legal da categoria ou o salário mínimo, certo? Se tiver piso maior que o salário mínimo, pode ir até o piso da categoria. Então, ele pode ter um empregado. Ele vai juntar toda a sua contribuição e vai recolher até o dia 20 do mês seguinte. A sua contribuição em relação a ele segurado, tá? Em relação a ele segurado, é de 5% sobre um salário mínimo. Um salário mínimo. Mas se ele for empregador, nós não vamos aplicar aquelas alíquotas de empresa, 20%.
né, da cota patronal, mais SAT, etc. Não, ele vai pagar apenas 3%, deixa eu colocar aqui, 3% sobre o salário de contribuição do empregado. E vai reter a contribuição do seu empregado, né? Isso recolhe tudo até o dia 20 do mês subsequente ao do pagamento. Então, se eu estou no mês de março, ele tem até o dia 20 de abril. Se esse dia 20 não tiver expediente bancário, no caso dele, pós-antecipa. É prazo pós-antecipado. Pode pagar até o dia imediatamente posterior ao dia do vencimento. Então, olha, mas ele aqui tem até a figura de empregador. Sim. Mas nós vamos trabalhar com, o legislador entendeu, né? Nós não, o legislador entendeu de trabalhar com o prazo pós-antecipado, né? Pós-antecipado. Por quê? Porque ele é um segurado. E você vai ver que os demais segurados, quando vão recolher por conta própria, tem também esse prazo pós-antecipado. Tá? Então, olha, empresas, entidades equiparadas à empresa, você tem prazo antecipado. Venceu os feriados, sábado, domingo, sem expediente bancário? Antecipa. Empregador, antecipa. O MEI e os demais segurados, pós-antecipa, tá? Pós-antecipa. Vamos lá. Associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Sabemos que a contribuição patronal e a contribuição do SAT, ela vai ser substituída por 5% sobre a receita bruta dos espetáculos de todas as modalidades desportivas e a receita das verbas de quê? Patrocínio, licenças, símbolos, marcas, transmissão de espetáculos, propagandas, né? Eu já falei sobre isso quando a empresa é uma patrocinadora, quando ela paga, né, para usar lá o seu símbolo, porque a camisa do jogador, ela quase, a gente não tem mais a cor dela, né? De tanto que tem ali patrocinador. Pois bem, então, essa contribuição, a empresa retém os 5% e repassa até o dia 20. Mas eu tenho também os 5% da receita bruta do espetáculo. E aí, o promotor do espetáculo desportivo, ele tem até 2 dias úteis após a realização do espetáculo esportivo para pagar, para recolher a contribuição. Então, exemplo, né? Houve um jogo de futebol, teve lá a renda, o promotor do espetáculo, na hora que ele for distribuir a receita para as associações desportivas, já retém 5%. E aí vai pagar que dia? Até 2 dias úteis seguinte ao espetáculo. Segunda e terça-feira, se forem dias úteis, ele tem que pagar até terça-feira. 2 dias, segunda, terça. Sob pena de passar do prazo, ter os acréscimos, né? Multa e juros, talvez. Então, até 2 dias úteis. Aí, aqui eu não trabalho com prazo pós-antecipado e antecipado, não, porque são dias úteis. Até 2 dias úteis. Então, veja, a associação desportiva, ela tem retenção pelo promotor do espetáculo, 5% da receita. E pela empresa que vai lhe pagar, né? Patrocínio, pela transmissão de espetáculo, etc. Só que o promotor do espetáculo é até 2 dias úteis, porque ele já recebeu ali, né, gente? Acabou de receber. Até 2 dias ele tem que depositar a parte
da contribuição, tá bom? Em nome das associações desportivas, certo? A Constituição fala da contribuição previdenciária de empregadores, empresas e entidades equiparadas a ela na forma da lei. E eu vou trazer aqui um empregador específico, que é o empregador doméstico. O empregador doméstico, ele é contribuinte e também responsável pela retenção e repasse da contribuição do seu empregado. E uma polêmica em 2022 foi o prazo que tem o empregador doméstico para recolher essas contribuições. Então, vamos lá. O empregador ele vai ter que recolher a sua própria contribuição de quanto? 8, que é a parte patronal, 8%, mais 0,8, que é a parte do SAT, sobre, né, o salário de contribuição do empregado doméstico e a contribuição do próprio empregado, que nós vamos ter aplicação ali de alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%, alíquotas progressivas. Ele vai reter e, junto com a sua própria contribuição, recolher até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Professora, vamos lá. Fabiana, o empregador doméstico vai recolher até o dia 7 ou até o dia 20 do mês seguinte? Por isso eu estou gravando e atualizando os seus vídeos e atualizando o seu PDF, né? A Lei 8.212, ela vem falando que o prazo para o empregador doméstico é até o dia 20. Mas se você olhar, tá assim, produz efeitos. Esse até o dia 20 só vai ter efeito quando eles arrumarem a casa da guia do fundo de garantia. Não fez isso ainda. Então, por enquanto, continua o empregador doméstico tendo que pagar até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Amanhã muda. Volto e falo para vocês, né? Vou gravar e também a gente coloca nas redes sociais. Então, até o dia 7 do mês seguinte. Como ele é um empregador, se esse dia 7 cair em dia não útil, o que eu faço? Antecipo ou postecipo o pagamento? Antecipo o pagamento para o dia útil imediatamente anterior, tá? Para o dia imediatamente anterior ao vencimento. Dia 7 caiu no sábado. Tem que pagar na sexta, se for dia útil. E se sexta não for dia útil? Tem que voltar para a quinta. Né? Sempre, quer dizer, sempre o dia útil imediatamente anterior à data do vencimento. Empregador, sempre é antecipado, certo? Bem, vamos lá. Segurado especial, outro grande problema, né? O segurado especial, ele pode ter empregados? Sim, desde que não ultrapasse 120 pessoas dia, ano. Né? Nesse caso, ele teria que pagar a sua contribuição caso ele venda a sua produção diretamente no varejo à pessoa física. Porque se ele vender para a empresa, o que acontece? A empresa é que vai ficar com o dever de recolher aquele 1,3, tá? Então, se ele tiver que pagar a própria contribuição, ele vai pagar junto com a contribuição do seu empregado, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência, tá?
Professora, o segurado especial, quando contrata um empregado, ele tem contribuição patronal? Não. O segurado especial, ainda que tenha empregado, ele não é equiparado à empresa. Então, ele não tem aquela coisa de pagar 20 mais SAT. Não, ele não. Como empregador, não. Como empregador, ele apenas retém a contribuição dos seus empregados e repassa, né? E sabemos que ele não pode ter empregados permanentes, sob pena de mudar de categoria de segurado. Se ele passa a ter empregados permanentes, qual é a categoria que ele vai ser agora? Contribuinte individual, tá? Então, aqui, quando ele vai contratar empregado, e aí aqui eu vou riscar para você, porque ele não é obrigado a reter a contribuição do contribuinte individual, tá? Somente a do empregado, por isso aqui, ó, o correto é esse, ele vai recolher. Por que que ele não é obrigado a reter a contribuição do individual que lhe presta serviço? Porque a própria lei diz, olha, quando o contribuinte individual for prestar serviço a outro contribuinte individual, né, a pessoa física, não há essa retenção. Então, por isso aqui eu vou ter que tirar, tá certo? Vamos seguindo. Contribuinte individual e segurado facultativo. Esses dois contribuintes, quando esses contribuintes, quando o contribuinte individual, melhor dizendo, vamos consertar aí o nosso raciocínio. O contribuinte individual, quando ele tem o dever de ele mesmo recolher a sua contribuição, ele tem até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Se dia 15 cair em dia sem expediente bancário, ele postecipa. Para o dia útil, imediatamente posterior. E por que que eu disse que quando ele tem o dever de ele mesmo recolher? Que pode ser uma situação que a empresa já reteve e ele não tem mais o que recolher, se for o caso. Mas quando ele tem a obrigação, ele tem o prazo até o dia 15. Inclusive aquele contribuinte individual que vai contribuir na alíquota menor, 11% sobre um salário mínimo? Sim, até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Segurado facultativo também tem o mesmo prazo, né? Até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Se esse dia 15 cair em dia não útil, vai postecipar, vai poder pagar sem aplicação de multa e juros no dia imediatamente posterior ao do vencimento, tá? E é muito engraçado isso. Eu me lembro quando eu estava na consultoria de benefício e veio um indeferimento num processo administrativo de um auxílio, na época auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. A justificativa do indeferimento foi que o início da incapacidade daquele segurado ocorreu já quando ele não era mais vinculado à Previdência, quando ele já tinha perdido o vínculo com a Previdência Social. E, aparentemente, a justificativa estava correta. Por quê? Porque a gente pensa assim, até o dia 15, se não for útil, até o dia imediatamente posterior, né? Então, até o dia 16, se dia 15 cair em feriado, etc. Só que a última competência, a competência que ele tinha que pagar, para ele não perder, porque ele estava no período de graça, então ele tinha que ter pago aquela ali,
para ele não perder o vínculo, o que aconteceu? O prazo era do dia 15 de novembro, tá? 15 de novembro é feriado no Brasil. E esse 15 de novembro caiu numa sexta-feira. Olha, 16, sábado, 17, domingo, 18, segunda. O que o segurado fez corretamente? Pagou no dia 18 de novembro. O servidor não se atentou para isso. Falou, pagou dia 18, o vencimento é dia 15, pagou fora do prazo, perdeu a qualidade de segurado. Não sei por quê, me deu uma luz na hora. E eu fui ver, daquele ano, né, que estava sendo analisado, quando caiu o dia 15. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu olhei, era numa sexta-feira. Então, realmente, ele pagou no dia 18, mas ele pagou corretamente. O primeiro dia útil seguinte ao do vencimento. E aí eu fiz o parecer que ele não tinha perdido a qualidade de segurado, que, portanto, né, ele, já com atestado da perícia médica, entendendo pela incapacidade temporária dele, ele teria direito ao benefício do auxílio-doença. E aí, mandei esse parecer para a agência. Quem tinha dado o parecer foi um ex-aluno meu. E quando ele pegou o parecer, ele ficou muito sem graça, né? E até me ligou à época na procuradoria, falando, professora, nossa, como que eu dei uma dessa? Falei, não tem problema, né? Agora você vai ficar muito mais atento, porque eu fiquei atenta por um milagre. Porque a gente sempre pensa 15, 16, agora 15 para 18, 16, 17, 15 num sábado, 17 na segunda, 15 num domingo, 16 na segunda. Só que nesse caso foi dia 18 e não se atentou, né? Então aí seria uma falha, aí teria um indeferimento realmente, uma ação judicial com pagamento até, né, muito mais, por conta de correção e etc. Então, veja, eu nunca mais esqueci, né? Pós-antecipado, mas tem que ver certinho onde caiu o dia 15, para a gente não fazer injustiça, tá bom? Então, ficam aí os prazos de recolhimento das contribuições previdenciárias. Volto daqui a pouco.